Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Hoje é um dia muito especial, dia de adorarmos ao Senhor, e nós tivemos uma palavra inicial muito interessante, falando sobre o tempo, né? Como ele pode ser nosso aliado e nosso vilão, dependendo de como a gente se conduz e como a gente busca em Deus orientação para lidar com ele, né? O texto que vai basear essa mensagem agora está lá no livro de Josué, capítulo 14, a partir do verso 6. E diz assim a palavra de Deus: o povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Uma outra tradução diz: falei do que estava no meu coração. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus. Por isso, fique certo de que você e seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisar. E Calebe continuou: agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá sim, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins. Então houve paz na terra. Esse texto é bem bacana e ele tem um contexto, né? Essa história de Calebe, de como ele tomou posse da sua parte na terra prometida. Mas vamos ao nosso personagem principal, né, dessa história, Calebe. Ele era filho de um homem chamado Jefoné, um homem não judeu. Calebe era quenezeu. Ele se casou com uma moça judia. Jetro, sogro de Moisés, também não era judeu, né? Ele era de um povo nômade, dos quenezeus também. Calebe pertenceu à tribo de Judá, talvez por causa de sua esposa. O significado de seu nome é leal como um cachorro. Nossa! Esse nome tem origem no hebraico e ele tem a ver com os atributos e a simbologia do cão. Sua lealdade e sua proteção, características muito marcantes no nosso amigo Calebe. Ele era muito leal a Deus e a seu líder Josué. E ele lutava mesmo com unhas e dentes para protegê-los, proteger o nome do Senhor, o seu líder e o seu povo. Em Números 13, 14 é o cenário, né, é o pano de fundo dessa história. Nós encontramos Moisés enviando espiões à terra de Canaã para mapear a terra prometida. Eles tinham chegado ali à beira do Rio Jordão. Vamos ver o que nos espera. Então ele manda os espias para fazer tipo um mapeamento do que os aguardava. Tratava-se de um grupo de 12 homens provenientes das 12 tribos de Israel, um de cada tribo. A intenção de Moisés era que eles fizessem um levantamento de toda a situação da terra que iam possuir. Mas qual não foi a surpresa de Moisés quando eles voltaram? Um relatório pessimista e incrédulo acompanhou 10 dos espias. Algo do qual, um relatório ruim, pessimista, de alguma coisa que Deus já tinha dito que ia dar posse a eles. Ao contrário de Josué e Calebe. Calebe e Josué ainda tentaram convencer o povo a lutar pela posse da terra, animá-los, mas eles ficaram tomados de medo, de incredulidade, de toda a paralisia que toma conta disso, que toma conta da gente quando a gente está assim. E essa atitude resultou na ira de Deus, que impediu o povo de alcançar a promessa e os transferiu para os seus filhos. Toda aquela geração que estava ali, que murmurou contra Deus, que creu nos 10 espias, pereceu no deserto, caminhou durante 40 anos até perecer. Só a geração abaixo de 20 anos que estava ali ouvindo os relatórios foi que tomou mesmo posse da terra prometida.
Além deles, somente Caleb e Josué. Números 14, 23 e 24 diz assim: não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá a sua herança. Acerca de Josué, Deus tinha falado no capítulo 1: Josué, meu servo Moisés é morto, e você não só vai entrar na terra, como vai fazer esse povo todinho passar por ela. Seja forte e corajoso e não temas, porque eu serei contigo. Eu li o capítulo 13 e 14, irmãos, de Números. Que vergonha, como eu me identifiquei com os 10 espias em muitas situações da minha vida. Como o medo e a incredulidade paralisam a gente, como a ansiedade nos deixa incrédulos, como muitos de nós temos promessas de Deus e a gente fica, mas já passou muito tempo, não, isso é impossível, mas isso não vai acontecer. Mas sabe o que é? Antes eu passei por isso já, e aí não deu certo, e aí eu fiquei na mão, e aí eu não consegui. Pois é, mas Deus prometeu que eles iam conseguir. E o objetivo dessa palavra é que os parecidos como eu, com os 10 espias, tenham a oportunidade de aprender com o nosso amigo Caleb, porque Deus pode virar esse jogo e nos transformar num monte de Caleb e de Josué. Bom, voltando à história, eles passaram então 40 anos no deserto, e finalmente Josué conduziu o povo todinho à terra prometida, como Deus havia ordenado a ele. Aí Caleb vai até Josué, junto com o povo de Judá, e pede a sua herança. O seu desejo era de possuir a região montanhosa de Hebrom. O nome mais antigo de Hebrom era Kiriat Arba, em homenagem ao gigante que era dono lá da terra, né? É o Anakim mais antigo e mais forte. A cidade mais alta da Palestina é essa, Hebrom. Ela fica a 927 metros acima do nível do mar e a mais ou menos uns 30,5 km a sudoeste de Jerusalém. Hebrom foi conquistada dos Anaquins posteriormente com a ajuda de Otiniel, que veio a ser seu genro, o primeiro juiz de Israel, o primeiro líder de Israel depois da morte de Josué. Josué dá o tal lugar a Caleb, então, e é nessa narrativa, justamente nesses versos que eu li, que nós podemos aprender algumas lições preciosas de como vencer com fé os gigantes da nossa vida. Ou, se eu fosse dar outro título para essa mensagem, de um dos 10 espias a Caleb, uma jornada que Deus pode mudar. Nós temos gigantes interiores e gigantes exteriores, e o problema com esses gigantes são as notícias. Eles vão ficando maiores, mais difíceis, mais intransponíveis, conforme a gente vai ouvindo o cenário, as notícias de algo ou de alguém. Os 10 espias voltaram trazendo péssimas notícias a Moisés e Caleb e Josué, que tinham a mesma promessa, o mesmo Deus, o mesmo cenário para espiarem e a mesma terra para se apossarem. Não, eles trouxeram notícias diferentes. Será que Caleb e Josué estavam ruim do juízo? Será que eles não viram os gigantes, os problemas, as dificuldades? Viram sim. Mas, irmãos, primeiro, a vida é cheia de más notícias se a gente deixar cheia de pessimismo. A Bíblia diz isso. Romanos 8, 22, 23 diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O universo, irmãos, está abalado pelo pecado. Só por meio do nome e do sangue de Jesus ele pode ser restaurado. E é esse o trabalho do Evangelho. É isso que Jesus está fazendo, para nos encontrar restaurados, a fim de nos levar para a Nova Jerusalém. A natureza está destruída, a violência tem aumentado dia a dia, violência doméstica, violência urbana, guerras. O relacionamento entre as pessoas está cada vez mais frio, pautado no dinheiro, no egoísmo, na busca desenfreada de prazer, de sucesso, de satisfação pessoal. O número de casamentos desfeitos é crescente, filhos não respeitam mais os pais, pais são frios com seus filhos. E as más notícias são inumeráveis. Nós temos as nossas próprias más notícias internas, nossos medos, nossos bloqueios, nossas angústias, os traumas de infância, as dificuldades nas tarefas diárias, no trabalho, na sociedade. Ufa! Muitas coisas vêm a nos desanimar. Cada vez mais nós vemos jovens desanimados, por exemplo, de estudar, porque eles acham que não vão ter emprego, não vão ganhar dinheiro. Olha a crise lá fora, olha o que o jornal diz.
Homens e mulheres desistindo de suas famílias porque acham que não tem mais jeito, é inconvivível, há um abismo que nos separa, nós somos de níveis diferentes. Vemos pessoas cometendo suicídio porque acham que seus problemas não têm solução, não conseguem encontrar solução para suas angústias. Cada dia mais gente abre mão de seus sonhos, de seus ideais, seus ministérios, suas famílias e até de si mesmas, porque diariamente recebem mensagens negativas em relação às suas vidas. Às vezes a gente, eu quero comprar uma casa em tal bairro, aí vem alguém do lado da gente, não, mas aquele bairro não presta, é assim, 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 assim. A gente pega e desanima de comprar a casa até. Não desanima só com o bairro, não. Desanima até do sonho de ter uma casa. Mas nós temos soluções em Deus nisso. E isso é uma das coisas que a gente aprende com Caleb. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Caleb é que ele manteve o coração esperançoso. Como? Confiando em Deus, ouvindo a voz de Deus, trazendo à memória aquilo que podia dar a ele esperança, como está em Lamentações 3:26. Caleb se lembrava das promessas que Deus fez que a eles lá quando eles saíram do Egito. Eu os levarei por esse deserto e os trarei à terra que mana leite e mel. Eu lhes darei possessão e serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aí Caleb, a prova disso é que Caleb diz a Moisés, 40 anos eu tinha, ele tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Ele não deu ouvidos às más notícias. Diante das visões dos gigantes, Caleb não era um idealista, ele era realista, ele de fato viu os gigantes, mas ele escolheu crer, ao invés de escolher duvidar. Ele não criou excessos de expectativa. Ele foi lá e viu como aquilo era. E com Deus, nós podemos todas as coisas. Caleb sabia disso. E foi isso que ele levou em conta. Não o tamanho dos gigantes. Ele levou em conta o tamanho do Deus que fez a promessa. Que tinha aberto na frente dele o mar. Que tinha feito eles atravessar aquele deserto todinho. E não só eles, mas ele, mais 599.999 homens, mulheres, crianças, gado, casa, tudo. Ele sentia isso porque Deus prometera e a promessa de Deus o alimentava e encheu ele de vigor ao longo dos anos. Não alimentou só, encheu ele de vigor ao longo dos anos. A segunda coisa que nós aprendemos com Caleb é que ele não perdeu de vista as promessas, não esqueceu de Deus e ele tinha uma mente, uma atitude perseverantes. Nós vemos aqui hoje como o tempo pode ser, como eu disse, nosso aliado e nosso adversário. Caleb resolveu adotar o tempo como aliado dele. O tempo não produziu nele amnésia, esquecimento, muito pelo contrário. O tempo se tornou um grande aliado, amadurecendo Caleb e a promessa de Deus na vida dele. E deu-lhe razões específicas para lutar. Na parte B do verso 6 ele diz assim: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. O tempo traz maturidade. Quem não consegue aprender as lições geradas pelo tempo nunca terá a capacidade de influenciar. Não vai poder ver as promessas de Deus na sua vida e o que é mais importante, o cumprimento das promessas de Deus na minha e na sua vida influencia outras pessoas, ajuda outras pessoas a não desistir, modifica a vida da sua família, dos seus amigos, das pessoas à sua volta. Ele era muito perseverante. No verso 8 ele diz assim: Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, a despeito de tudo que os 10 espias tinham dito. Aprendemos aqui com Caleb a confiar nas promessas de Deus para a nossa vida. Que mesmo passados esses 45 anos, após a promessa feita, o Caleb não perdeu a confiança em Deus. Não perdeu a confiança na promessa e principalmente não perdeu a confiança em Deus. Se hoje a gente quer uma promessa cumprida na nossa vida, a gente tem que confiar no Senhor. Que em momento algum a gente deixe de crer que Deus é fiel. A gente canta e é verdade. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, é porque não era a propósito de Deus na nossa vida. E isso não faz com que Ele deixe de ser Deus. Nós temos que confiar nisso e isso trazer esperança para nós. Toda a sua vida, Caleb teve um alvo muito claro. E ele confessa a Josué aqui que ele rejuvenesceu com a promessa de Deus. Com 85 anos ele diz que tinha, e eu creio, tinha o vigor que ele tinha aos 40. Fora tal promessa que mantivera a força e a combatividade de Caleb durante todos esses anos. Caleb também não perdeu o foco, ele tinha disciplina. No verso 12 ele diz: Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia.
Ele já estava com 85 anos, tinham passado 45 desde aquele dia, mas naquele dia ele viu esse monte e ele não esqueceu. E foi aquele lugar que ele pediu. Pouco importava quantos gigantes morassem naquele lugar, ele queria aquele monte. Durante esses 45 anos, após a primeira visita de Caleb à Terra Prometida, ele não estava pensando nisso, né? Toda a sua vida ele tinha esse alvo muito claro. E ele teve muita disciplina em perseverar. Ele se envolveu em muitas campanhas, ele viu outras partes da terra, porém a sua mente nunca perdeu o objetivo e o foco. Isso ajuda a gente a permanecer, a crer, a não desanimar, quando a gente não perde o foco. Eu sempre faço essa oração, abre muitas oportunidades, Senhor, fecha todas as portas que tiver errado, deixa aberta só a certa. Esse negócio de, Senhor, abre as portas para mim. Eu não faço essa oração não, irmãos, porque muitas portas eu me confundo. Grande chance de eu entrar pela porta errada. Deus, ele é assim, ele dá um foco, ele dá um alvo. Se a gente buscar e perseverar em buscar Deus e permanecer ele vai mostrar qual é o foco. Ele vai mostrar qual é o objetivo, qual porta que é para nós. Qual o propósito dele quando ele criou a gente. Ele tem um projeto para a nossa vida. E eu gosto muito de uma coisa que a Nara fala. O dia que a gente descobrir para que foi, qual o propósito de Deus quando criou a gente nunca mais vai querer ser outra pessoa. Uma outra coisa que nós aprendemos com Caleb é que o tempo, além de ser aliado, amadurecendo ele, animava ele com as promessas. O povo passou 40 anos no deserto e a conquista de Canaã durou só 5. Quanto atraso, a incredulidade, a desobediência e a falta de fé trouxeram a vida do povo de Israel. E quanto atraso pode trazer na vida da gente? E por escolha. Somos nós que escolhemos isso. É uma atitude isso. E como é eficaz, pelo contrário, a atitude de obedecer a Deus, de confiar e de ter fé. Inclusive, é uma atitude de fé pedir que Deus complete a medida de fé que falta. Eu quero crer, Senhor, mas me ajuda a crer mais, me ajuda na falta de fé. Isso é uma escolha, né? Em 5 anos, Deus fez tudo o que disse que faria desde o Egito. Deu-lhes finalmente a terra que mana leite e mel. Não sei quantos anos você tem, eu vou fazer 50. Eu não sei quantos você tem, se é 20, 30, 40. Eu sei que qualquer um desses anos de atraso não são de comparar do que Deus pode fazer por mim. Deus não precisa de 40 anos para mudar a minha e a sua vida. Ele não precisa de 10, ele não precisa nem desses 5. Não importa se eu atrasei 50 anos na minha vida. Eu creio, eu quero que você creia que a partir de hoje para frente Deus pode mudar, fazer o que Ele quiser. É só você e eu nos dispormos a entrar no rio de Deus e obedecermos. Só que tem que ser diferente, tem que confiar mesmo, buscar mesmo, porque para termos resultado diferente não dá para continuar fazendo as mesmas coisas. A Bíblia é um livro de quem espera. A Bíblia é a história de gente que fez muita renúncia. Sem renúncia ao direito de ficar com a última palavra, renúncia à sua zona de conforto, renúncia à sua autopiedade, renúncia às dores, aos traumas que a gente tem, nós não vamos conseguir ver resultados diferentes. Eu quero abrir mão, eu convido você a abrir mão de tudo isso, todos os seus bloqueios, todos os seus medos, todos os seus temores e lançar tudo aos pés do Senhor, como está no livro de Hebreus. Lançando toda a ansiedade aos cuidados de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Lançando aos pés dele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Certamente os resultados vão ser diferentes. Josué, no capítulo 14, no verso 10 e 11, diz assim: agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje já tenho 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. E de fato, nosso amigo Caleb montou um exército, montou uma estratégia. Ele tinha filhas e ele prometeu inclusive uma boa faixa de terra àquele guerreiro que ajudasse ele a tomar, e a mão da filha mais velha, né? Otiniel foi esse homem que com prontidão ajudou, casou-se com a filha mais velha, Axa de Caleb, e ajudou ele a tomar o Monte Arba. Junto com ele o resto do povo de Judá. E eles foram vencedores. Caleb botou os gigantes para correr, confiando mais no Senhor do que não nele. Porque se ele olhasse para as circunstâncias, isso não é trabalho para um homem de 85 anos. Mas até esse milagre ele reconheceu de Deus na vida dele. Conservar o vigor e a força durante esse tempo. Vamos botar os gigantes para correr da nossa vida, irmãos. Com o Senhor nós podemos.
Não desista de lutar. Mesmo que os relatórios da vida sejam negativos, não desista. Lembre-se da promessa, ela traz esperança. Mesmo que o relatório seja o extrato da sua conta no banco, organize-se, confie em Deus. O poder de Deus pode mudar a sua situação material. Se os relatórios forem os seus exames médicos, ore, confie em Deus, cuide-se. Deus pode usar todas as situações dos remédios para te curar. Se o seu ministério, você está com dificuldade, ore, confie em Deus. Os relatórios podem ser negativos, mas persevere em pregar, persevere em orar. Não se preocupe com as cadeiras vazias, ore para as cadeiras que estão cheias, para as pessoas que estão ali. Essas pessoas precisam dessa palavra. Confie no ministério que Deus te deu e zele por ele. Enfrente o espírito de covardia. O Senhor é conosco. Precisamos vencer o espírito de covardia. A vida é difícil mesmo. Eu adoro o meme que tem na internet, porque é bem verdade. A vida é fazer dieta e pagar boleto, irmãos. Todo mundo, tem muita gente pregando aí que é sabor de mel, até tem momentos de sabor de mel, mas isso não é o padrão, irmãos. A vida é uma luta diária, mas o Senhor é conosco para vencermos ela dia a dia, para passarmos por ela dia a dia. Inclusive as coisas darem errado faz parte. Maior é o Senhor que está em nós do que o que está no mundo, irmãos. A covardia nos paralisa, ela promove a acomodação. Não se acomode, tenha coragem, porque foi por meio da coragem, não do comodismo, que Josué e Caleb herdaram sua promessa. A vida de Caleb teve, portanto, irmãos, já concluindo, o poder de injetar em nós disposição e perseverança. Eles enfrentaram o espírito de covardia, que promove uma rendição da gente, antes mesmo da gente começar a lutar. Caleb não teve medo das montanhas e nem dos gigantes, porque ele sabia que o Senhor ajudaria a conquistá-lo. E a promessa de Caleb passou no teste do tempo. Caleb amadureceu e passou no teste do tempo. A minha esperança, a minha oração e o meu desejo é que você vença os seus gigantes, vença os seus bloqueios, vença suas emoções, vença o espírito de covardia, seja curado e tenha a sua fé fortalecida. Que você encontre o seu monte, que você encontre o seu sonho, que você encontre a sua terra prometida e tome posse dela, por meio do nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor faz tantas coisas por meio de nós. O Senhor é fiel apesar da nossa infidelidade. Nós te agradecemos por cada uma das tuas promessas, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é poderoso para nos transformar, nos tirar de toda a apatia, de toda a covardia, de todo o medo e nos levantar, Pai. Ser com aqueles, ó Deus, que agora estão presos à enfermidade, ó Deus, vence esse gigante, Pai, da enfermidade, vence o gigante do desânimo, vence o gigante, ó Deus, que coloca essa pessoa contra a parede, que não vê saída para as suas angústias, não vê saída para os seus relacionamentos, que está vendo o relacionamento desfeito. O Senhor é poderoso para reverter isso, Senhor. Transforma-nos, Pai, naquela pessoa, naquele homem, naquela mulher que o Senhor planejou para que a gente fosse desde quando a gente nasceu, Pai. Porque o Senhor é digno de nos receber assim transformados. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te amamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.